Olá, eu sou o Victor, estudante de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, e hoje vamos falar um pouco sobre geometria molecular, TRPEV e o que seria TRPEV, teoria da repulsão do par de elétron de valência, e, para completar, polaridade das ligações. Então, para falarmos sobre geometria molecular, é extremamente necessário que a gente se norteie sobre o que é nuvem eletrônica. Tudo bem? Então, nuvem eletrônica, ela pode ser um par de elétrons, pode ser um elétron desemparelhado ou pode ser um ligante. E para cada situação dessa, eu vou dar um exemplo, um ou mais exemplos, para que você possa entender o conceito de nuvem eletrônica. Por quê? Porque é essencial. É essencial que você entenda o conceito de nuvem eletrônica para que você possa dar desenvolvimento na representação da estrutura molecular. Tudo bem? Então vamos lá. Nuvem eletrônica com um par de elétrons. A nuvem eletrônica com um par de elétrons, nós podemos observar na molécula de amônio, por exemplo. O NH3. Na molécula de amônio, você pode perceber que esse par de elétrons funciona como uma nuvem eletrônica. Ou seja, esse par de elétrons é uma nuvem eletrônica. Tudo bem? De forma representativa. Mas, Victor, eu não sei representar essa estrutura molecular. Calma, calma. Uma coisa de vez. Primeiro você aprende o conceito de nuvem. Depois a gente vai evoluindo junto. E aí você vai conseguir representar essa estrutura com o desenvolvimento da aula. Segunda situação. Elétron desemparelhado. O elétron desemparelhado pode ser observado, por exemplo, na situação na molécula do radical metil. O radical metil, ele possui um elétron desemparelhado. Logo, esse radical metil possui uma nuvem eletrônica aqui no lugar do elétron desemparelhado. Não no lugar, mas o elétron desemparelhado é representado de forma que se localiza uma nuvem eletrônica aqui. Tudo bem? E, para finalizar o conceito de nuvem eletrônica, nós temos que falar sobre ligante. Ligante, como nuvem eletrônica, pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Tudo bem? De novo, uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Anota. Anota por quê? Dessa forma você vai conseguir fixar melhor. Então, vamos dar exemplos. Nessa situação aqui, por exemplo, nós temos uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, três nuvens eletrônicas na forma de ligação simples e uma nuvem eletrônica na forma de quê? De par de elétrons. Logo, ao total, nós temos quantas nuvens eletrônicas? 4 nuvens eletrônicas. Nessa situação aqui, nós temos o quê? Uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, três nuvens eletrônicas. Ou seja, nós temos 3 nuvens eletrônicas na forma de ligação simples e uma nuvem eletrônica na forma de elétron desemparelhado. Agora, na molécula de CO2, do dióxido de carbono, CO2, podemos perceber que a nuvem eletrônica na forma de ligação dupla. Uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas na forma de ligação dupla. E podemos observar também na molécula de cianeto de hidrogênio, o cianeto de hidrogênio, a nuvem eletrônica na forma de quê? Uma nuvem eletrônica na forma de ligação tripla e uma nuvem eletrônica na forma de ligação simples, totalizando 2 nuvens eletrônicas. Vou dar mais um exemplo. Por quê? É melhor você pecar por excesso do que por falta. Logo, nós temos o exemplo do trifluoreto de bório. O trifluoreto de bório, F, nós temos quantas nuvens eletrônicas aqui? Faça em casa. Já fez? Então, uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, 3 nuvens eletrônicas, totalizando
3 nuvens eletrônicas. Então, entender o conceito de nuvem eletrônica, entender o que pode ser nuvem eletrônica. Se você não compreendeu, volte à aula, assista novamente, devagar, e só continua a aula se você entender o conceito de nuvem eletrônica. Por quê? Porque vai ser essencial na formação da nossa estrutura molecular. Ou melhor, na formação da nossa geometria molecular. Ok? Tá, próxima etapa. Continuando. Vamos falar agora sobre TRPV. E o que seria TRPV, né? O que é TRPV na sua definição? TRPV significa Teoria da Repulsão dos Pares de Elétrons de Valência. Cara, vai por mim, não decora isso. Tá? Por quê? Por que não decora? Não tem necessidade. Não decore, mas entenda. Entenda de que forma? Simples. TRPV nada mais é do que? Do que a repulsão das nuvens eletrônicas. Ou seja, as nuvens eletrônicas, elas naturalmente se repelem. Analogamente falando, nós podemos dar 2 exemplos. Vamos lá. Você pode pensar nas nuvens eletrônicas como 2 ímãs de mesmo polo. Logo, se eu tenho um ímã com polo norte e um ímã com polo norte, esses ímãs naturalmente vão se repelir. E o outro exemplo que você pode pensar é que as nuvens eletrônicas, elas são feitas de quê? De elétrons. De elétrons. Elétrons na forma de ligante, elétrons na forma de pares livres, ou elétrons na forma de um elétron na forma de radical livre. Então, elétron é o que? Negativo. Logo, se eu tenho uma nuvem negativa e outra nuvem negativa, essas nuvens negativas, elas se repelem naturalmente. Então, entenda uma coisa. TRPV nada mais é do que? Do que a repulsão das nuvens. Ou seja, as nuvens não querem ficar juntas. Logo, como elas não querem ficar juntas, elas tentam se afastar o máximo possível, ficando uma distância consideravelmente estável. Por quê? Porque dessa forma vai proporcionar à molécula uma maior estabilidade. Tudo bem? Então, entendeu a primeira parte? Entendeu a segunda parte? Vamos continuar com a aula, agora falar especificamente de geometria molecular. Essa parte, eu vou adiantar logo. Ela é a parte mais densa da videoaula, certo? Então, vá com calma, pause o vídeo se achar necessário e entenda. Porque se você conseguiu compreender a primeira parte e a segunda parte, você vai conseguir compreender também essa terceira. Ok? Então vamos lá. Para determinar a geometria molecular de uma molécula, de um composto, ou do que você estiver trabalhando, você tem que seguir 5 passos. Certo? E que passos são esses? Eu ia colocar aqui no quadro, só que iria gastar muito tempo. Então, eu vou falar e eu quero que vocês anotem. Porque dessa forma, como eu já falei, vocês podem fixar melhor o conteúdo. Certo? Então, vamos lá. A primeira etapa. Você vai determinar a estrutura de Lewis. Certo? Determinar a estrutura de Lewis. Não se importando com a geometria. Você pode escrever da forma que você quiser a estrutura de Lewis. Na geometria que você escolher. Tudo bem? Mas essa é a primeira etapa. A segunda etapa é que você faça o quê? Você identifique as nuvens eletrônicas. Tudo bem? Identificar as nuvens eletrônicas. A terceira etapa é que você faça o seguinte. Você monte um quadrante. Certo? Você monta um quadrante. Mas, Victor, como é que eu monto um quadrante? Eu vou explicar. A quarta etapa é que você distribua as nuvens eletrônicas no quadrante. Certo? Eu também vou dar exemplos para você entender melhor. E a quinta etapa e a última etapa é que você represente a estrutura, ou melhor, a distribuição das nuvens em um plano. No quadro, por exemplo, na sua folha, você escolhe. Então, a partir do que você distribuiu no quadrante, você vai apresentar num plano. Certo? Então, vamos lá, vamos começar.
dar um exemplo aqui, o CO2. Digamos que você imagina de alguma forma que o CO2 ele tem essa geometria aqui, certo? Você imaginou, tudo bem. Então, essa aqui seria a estrutura de Lewis do CO2. Tudo bem. Então, primeiro passo concluído. Desenhei a estrutura de Lewis? Desenhei. Segundo passo, identificar as nuvens eletrônicas, certo? Lembre-se, as nuvens eletrônicas que irão estar ligadas diretamente ao átomo central. Logo, por que o átomo central? Porque é o átomo central que vai determinar a configuração da geometria, certo? Então, quantas nuvens eletrônicas estão ligadas ao átomo central? Uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas. Tudo bem? Então, segundo passo concluído. Terceiro passo é montar um quadrante, ou desenhar um quadrante. E como é que você vai fazer isso? Simples. O átomo central vai ser a origem do seu quadrante. Então, o carbono vai ser a origem do meu quadrante. E a partir dessa origem, eu vou traçar um eixo X e um eixo Y. Eixo X e eixo Y. E eu vou fechar o quadrante. Ok? É um plano. Tudo bem. Quarta etapa, distribuir as nuvens eletrônicas no meu quadrante. E como é que eu vou distribuir essas nuvens eletrônicas no meu quadrante? Simples. Você irá distribuir de forma que elas fiquem o mais afastado possível. Lembra da TRPV? Então, a TRPV vai ser utilizada nessa situação aqui. Porque nuvem fica afastada de nuvem. Logo, se um quadrante ele possui 360 graus, o que acontece aqui? Eu tenho quantas nuvens para eu distribuir em 360 graus? Tenho duas. Logo, 360 dividido por 2 dá 180 graus. E o que isso significa? Significa que essas nuvens eletrônicas elas vão ficar 180 graus uma da outra. Que você pode observar nessa situação aqui. Então, você apresentou, você distribuiu as nuvens eletrônicas no quadrante. O quinto passo e o último passo é você representar essa estrutura que você observou aqui no quadrante em um plano, que é dessa forma aqui, o CO2. Por que dessa forma, Victor? Porque as nuvens eletrônicas estão em um ângulo de 180 graus uma da outra. E como você pode observar aqui no quadrante. Não é fácil? É fácil, certo? É só você fazer com calma, só você pensar direitinho. E você ter uma noção de distribuição. Simples, né? Então, vamos para um segundo exemplo. Para que vocês possam entender melhor o que eu disse anteriormente, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de uma geometria linear. Como assim, Victor, geometria linear? É só uma nomenclatura. Eu não falei anteriormente, mas eu estou falando agora para vocês. Quando eu tenho essa situação aqui, em que as duas nuvens eletrônicas elas ficam em um ângulo de 180 graus, uma da outra, nessa posição reta aqui, eu tenho uma geometria linear. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar melhor o que eu estou mostrando aqui e o que eu estou dizendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Segundo exemplo, né? Agora vamos trabalhar com 3 nuvens eletrônicas. Então, o trifluoreto de boro é um exemplo bem adequado para a situação. Perceba que eu não estou me importando com a geometria, certo? Eu vou colocar aqui de qualquer forma, só para você entender que o que me importa inicialmente é a fórmula de Lewis. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não entendeu muito bem o que eu estou fazendo aqui, eu sugiro que você assista alguma videoaula sobre a estrutura de Lewis. Tudo bem? Então, continuando. Fiz a estrutura de Lewis? Fiz. O que eu vou fazer agora, Victor? Eu vou determinar
o número de nuvens eletrônicas ligado ao átomo central. Uma nuvem eletrônica, duas nuvens eletrônicas, três nuvens eletrônicas. Certo? Terceiro passo, montar o quadrante. Então, lembra que o átomo central é a minha origem. Logo, eu tenho uma origem, traçar um eixo Y, um eixo X, e eu vou fechar o quadrante. O que eu vou fazer agora? Eu vou distribuir essas nuvens eletrônicas no meu quadrante. Lembra, um quadrante tem quantos graus? 360. Logo, se eu tenho 3 nuvens eletrônicas, eu tenho 360 dividido por 3, que vai dar 120 graus. Ou seja, a maior distância possível que uma nuvem pode ficar de outra é uma distância de 120 graus. Então, eu vou apresentar aqui. Então, daqui para cá eu tenho 120, daqui para cá eu tenho 120 e daqui para cá eu tenho 120. Logo, se eu tenho essa distribuição aqui no meu quadrante, eu posso representar isso aqui em um plano. Como, Victor? Dessa forma aqui. O trifluoreto de boro, deixa eu desenhar para cá, para vocês possam visualizar melhor. O trifluoreto de boro, ele fica nessa situação aqui. Fica dessa forma aqui. Então essa é a estrutura do trifluoreto de boro. E essa geometria, qual é essa geometria aqui, Victor? É uma geometria trigonal planar. Certo? O nome é complicado? É complicado. Mas não tem o que fazer, né? Decoremos. Então, trigonal planar é essa geometria aqui. Tudo bem? E para que vocês possam compreender melhor, eu vou mostrar uma imagem aqui de uma geometria trigonal planar. Tudo bem? Vamos para 4 nuvens eletrônicas. Agora vamos falar sobre 4 nuvens eletrônicas. Eu vou utilizar o exemplo do metano. O metano, eu vou apresentar aqui de qualquer forma, porque o que importa para a gente inicialmente, como eu já havia falado, é só a estrutura de Lewis. Então, sei lá, desta forma aqui. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui. Eu não vou ficar repetindo porque vocês já acompanharam os exemplos anteriores e eu acredito que vocês já têm uma noção de como fazer. Qualquer coisa, se você não compreender, volta, dá uma assistida, pausa e continua daqui. Ok? Então vamos lá. Eu vou só fazer e não vou me aprofundar. Então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho aqui? 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Montando o quadrante, distribuindo as nuvens eletrônicas no quadrante. Eu tenho 360 dividido por 4, que eu vou ter aqui, no caso, 90 graus. Logo, eu vou ter essa distribuição aqui, teoricamente. Né? 4 nuvens eletrônicas distribuídas nesse plano. Então, Victor, então já sei, né? Então eu tenho que representar isso aqui no plano, né? Sim. Então vai ficar como? Vai ficar um H aqui, um H aqui, um H aqui, um H aqui e o carbono aqui. Logo eu teria o quê? CH4. Certo? Errado. Tá? Errado. Não é assim. E por que não é assim, Victor? Simples, né? Por que não é assim? Porque a partir de 4 nuvens eletrônicas, eu irei distribuir as nuvens em um plano tridimensional. Em um plano tridimensional não. Eu irei distribuir as nuvens tridimensionalmente. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que as nuvens, elas naturalmente se repelem? Elas querem ficar afastadas uma da outra? Então, se eu distribuísse essas 4 nuvens em um só plano, o ângulo máximo que elas poderiam ficar uma da outra seria de 90 graus. E na prática, a gente vê que isso não acontece. Por quê? Porque essas nuvens elas não são distribuídas em um só plano, e sim em um plano tridimensional, que envolve um plano horizontal e um plano vertical. Ok? Mas você pode se perguntar, Victor, por que eu não distribuí
as nuvens eletrônicas tridimensionalmente para 2 nuvens eletrônicas e 3 nuvens eletrônicas? Pergunta boa. É uma pergunta boa. E eu vou explicar o porquê. Certo? Primeiro, vou explicar utilizando meus lápis. Na primeira situação em que eu tinha 2 nuvens eletrônicas, essas 2 nuvens eletrônicas, elas estão assim, tudo bem? Como eu havia falado, 180 graus uma da outra. Agora, independente da situação, se eu girar essa aqui para cá, a maior distância possível uma da outra é se essa ficar assim. Não importa de que jeito eu mexa, de que forma eu modifique isso aqui, a maior distância é essa. Logo, 180 graus. Tá vendo? E na segunda situação, em que eu tinha 3 nuvens eletrônicas, qual é a explicação para eu não poder distribuir essas 3 nuvens tridimensionalmente? Ou melhor, eu posso distribuir, só que no final irá ser uma distribuição planar, ou seja, só ali um plano. Mas por que isso acontece? Simples. Tem uma regra da matemática que é o seguinte: 3 pontos são sempre coplanares, ou seja, independente do local, 3 pontos estão sempre no mesmo plano. Tudo bem? Então, 3 nuvens, independente da disposição geométrica, espacial, elas estão sempre no mesmo plano. Não tem como distribuir essas nuvens tridimensionalmente, porque elas sempre estão no mesmo plano. Essa é a explicação. Continuando. Vitor, se eu não posso distribuir em um plano, como eu vou poder distribuir então essas nuvens? Cara, você vai ter que decorar, tá? Não tem o que fazer, você vai ter que decorar. Por quê? Porque distribuir isso tridimensionalmente se torna uma coisa muito complicada. E é mais fácil, vai por mim, é mais fácil você decorar, entendendo o assunto, do que você tentar distribuir, tentar pensar, isso aqui vai para cá, aquela outra volta para lá, não sei o que. Não, não faça isso. Tudo bem? E outra coisa, não decore só por decorar, é uma dica. Não decore só por decorar. Decore aprendendo. Porque dessa forma você vai decorar e você vai aprender. Então, como é que fica a distribuição? Desta forma aqui. Certo? E quando nós estamos trabalhando com uma distribuição tridimensional, é necessário que você utilize artifícios de representar uma molécula tridimensional em um plano. E que artifícios são esses? A cunha completa, ou a cunha cheia, e a cunha tracejada. Victor, o que é cunha completa e o que é cunha tracejada? Simples. Cunha completa ou cunha cheia é quando a molécula, ou melhor, quando a nuvem eletrônica está para frente, ou seja, ela está indo até você. A cunha tracejada é quando a nuvem eletrônica está atrás, entendeu? Então isso é um artifício para que você possa representar tridimensionalmente uma molécula em um plano, ok? Então, como eu já havia explicado, né, a geometria do metano é uma geometria o quê? Tetraédrica. Só que, se você for comparar a geometria do metano com a geometria da amônia, você vai perceber que ambas possuem 4 nuvens eletrônicas. Ué, mas se ambas possuem 4 nuvens eletrônicas, qual é a diferença entre essa molécula e essa molécula? É simples a diferença. A diferença é que uma tem uma nuvem eletrônica na forma de par de elétrons e a outra não tem nuvem eletrônica na forma de par de elétrons. E é justamente a presença desse par de elétrons, como forma de nuvem eletrônica, que altera a geometria da molécula. Por quê? Porque esse par de elétrons aqui é como se fosse um super ímã positivo. E essas nuvens eletrônicas aqui na forma de ligante é como se fosse um ímã normal. Logo, esse super ímã aqui, ele meio que faz assim com a molécula. Ele meio que espalha as outras nuvens. Porque ele quer ficar o mais afastado possível das outras. Mesmo que isso implique uma maior proximidade entre essas.
Mas essa aqui, ela afasta as outras. Ela faz assim, compacta a molécula dessa forma. Entende? Então é por isso que, por mais que ambas possuem 4 nuvens eletrônicas, elas possuem geometrias diferentes e possuem nomenclaturas diferentes. Quando uma molécula tem 4 nuvens eletrônicas na forma de nuvem eletrônica na forma de ligante, ela terá uma geometria que nós conhecemos como tetraédrica. Quando ela tem 4 nuvens eletrônicas, só que uma nuvem na forma de par de elétrons, ela tem uma geometria que a gente chama de geometria piramidal. Tudo bem? Então a amônia ela é piramidal por quê? Porque ela possui um par de elétrons. Tudo bem? Então, entendendo esse assunto aqui, vamos dar continuidade. Antes de prosseguir, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse par de elétrons, ele não fica em qualquer lugar. Tá? Ele vai ficar no local que proporcionará uma maior distância possível dessa nuvem com essa nuvem e dessas nuvens com essa nuvem aqui de elétron desemparelhado, ou melhor, de par de elétrons. Tudo bem? Então, vamos lá. 5 nuvens eletrônicas. Certo? Eu prometo que já estamos perto do fim. 5 nuvens eletrônicas. A partir de agora, eu não vou representar moléculas aqui no quadro. Eu vou representar pontos. Eu quero que você entenda a minha linha de raciocínio a partir desses pontos que representam átomos. Ok? Corrigindo, eu não vou representar moléculas, não vou representar átomos. Tudo bem? E eu vou representar as moléculas acima, onde eu vou apontar. Porque dessa forma você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos lá. 5 nuvens eletrônicas. 5 nuvens eletrônicas terá essa geometria aqui. Tudo bem? Onde a gente vai ter uma cunha cheia e uma cunha tracejada. Certo? Então essa é a disposição tridimensional das nuvens a fim de formar uma molécula com 5 nuvens eletrônicas. E essa geometria aqui a gente conhece como geometria bipiramidal trigonar. É um nome complicado? É um nome complicado. Mas decora. Tudo bem? Decora a disposição e decora a nomenclatura, que é essencial. Mas, Victor, se eu tiver 5 nuvens e não tiver... Lembrando que aqui tem um átomo, aqui tem um átomo, aqui tem um átomo, átomo e átomo. Certo? Compreenda que no final dessas linhas, ou melhor, dessas nuvens, tenha sempre um átomo. Eu não vou representar tudo isso aqui, porque eu vou entender que você está entendendo. Então, digamos que essa aqui é uma geometria formada apenas por nuvens de ligantes. Agora, digamos que eu tenha 5 nuvens, só que uma nuvem é de um par de elétrons. Então, eu já teria outra geometria, né? Porque como eu falei para você, a nuvem de par de elétrons, ela compacta a molécula. Só que eu teria a mesma disposição aqui. Porém, essa nuvem de par de elétrons, ela vai estar localizada em um local específico da molécula. Por quê? Porque ela tem que ficar no local específico para que possa acontecer a maior distância possível da nuvem de par de elétrons em comparação com a nuvem de ligantes. Então, essa nuvem vai ficar aqui. E eu vou representar essa nuvem de par de elétrons como vermelha. Não associe a essa, por favor. Entenda que a partir daqui, vermelho significa nuvem de par de elétrons. Certo? Então, onde eu vou colocar essa nuvem de par de elétrons? Você vai colocar essa nuvem de par de elétrons nesse plano aqui. Nesse plano horizontal aqui. Certo? Porque se formos analisar, aqui é um plano horizontal e aqui é um plano vertical. Tridimensional. Tá? Você vai compreender melhor nessa imagem aqui. Certo? Então, ao substituir uma nuvem de ligante por uma nuvem de par de elétrons, substitua no plano horizontal. E essa geometria aqui se chama geometria de gangorra. Geometria de gangorra.
Nessa situação aqui, nós temos uma dupla substituição, ou seja, duas nuvens de ligantes se transformaram em duas nuvens, se transformaram entre aspas, em duas nuvens de par de elétron. Logo, essa geometria aqui se chama geometria em T. Por que em T? É bem dedutivo, né? Olha aqui, ó, o Tzinho aqui. Tá vendo? E essa geometria em T é caracterizada pela presença de duas nuvens eletrônicas na forma de par de elétrons. Certo? E vamos lá. Eu vou representar aqui, né, para que você possa compreender melhor. E para finalizar, 5 nuvens e com 3 nuvens eletrônicas na forma de par de elétrons. Perceba que eu estou substituindo apenas no plano horizontal. Então, essa aqui é uma geometria o quê? É uma geometria linear. Certo? Aqui é uma geometria linear. Porque eu teria apenas 3 átomos, certo? E essas nuvens eletrônicas, elas estão distribuídas de forma que proporcione a maior distância possível. Agora, iremos falar sobre 6 nuvens eletrônicas. Certo? Iremos falar sobre 6 nuvens eletrônicas, que é uma coisa bem complicada, por sinal. Mas, eu estou aqui para falar tudo. Vamos lá. 6 nuvens eletrônicas, ok? Em uma representação com 6 nuvens eletrônicas, eu terei essa situação aqui. Tudo bem? Só para lembrar para vocês uma coisa. Eu não me lembro de ter representado a cunha cheia e a cunha tracejada nos exemplos anteriores. Mas subentenda que ela está lá. Certo? Subentenda que ela está lá. Eu apenas não representei, mas ela está lá. Então, essa é a forma tridimensional de 6 nuvens, certo? Onde aqui eu tenho 2 cunhas cheias e 2 cunhas tracejadas. Aqui eu vou ter um plano horizontal e aqui um plano vertical. Tridimensional. E essa geometria aqui é a geometria que a gente conhecemos como geometria octaédrica, certo? Geometria octaédrica. Na presença de uma nuvem eletrônica na forma de par de elétrons, nós teremos outro tipo de geometria, que seria uma geometria o quê? A gente vai ter essa mesma disposição aqui. Só que as nuvens de par de elétrons, elas irão ficar no plano vertical, porque isso proporcionará uma maior distância possível entre as outras nuvens. Então eu terei essa situação aqui, certo? E essa geometria aqui, a gente vai chamar o quê? Vai chamar de bipiramidal de base quadrada. É o complicado? É. E por último, e não menos importante, nós temos essa geometria aqui, que é formada por 6 nuvens eletrônicas. Lembrando que aqui tem uma nuvem eletrônica na forma de par de elétrons, certo? E essa geometria aqui, na forma de 6 nuvens eletrônicas, você pode perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É uma geometria que nós conhecemos como quadrado planar, certo? Quadrado planar, que é caracterizado pela presença de 6 nuvens eletrônicas e 2 nuvens eletrônicas na forma de par de elétrons. Ainda continuando sobre 4 nuvens eletrônicas, nós temos o exemplo da água, certo? A água, como nós sabemos, ela possui essa geometria, certo? E ela é caracterizada pela presença de 4 nuvens eletrônicas. Só que a água, ela não é tetraédrica, ela não é piramidal. E o que a água é? A água, ela é angular. Mas por que a água é angular? Porque a água, ela possui duas nuvens na forma de ligante e 2 nuvens na forma de par de elétron. Isso torna a molécula de água uma molécula com uma geometria angular, certo? E se você, por exemplo, se deparar com situações em que você possua 2 nuvens eletrônicas na forma de orbital, na forma de ligante, e outras nuvens na forma de par de elétron, não necessariamente
duas, pode ser uma, você também vai ter uma geometria angular. Bom, vamos terminar a aula falando sobre polaridade, certo? E essa sequência de assuntos abordados, ela não foi simplesmente jogada. Ela teve um propósito. Por quê? Porque essa sequência é essencial para que você entenda sobre polaridade, certo? Justamente pelo fato da geometria molecular influenciar diretamente na polaridade de uma molécula, certo? E você não pode confundir polaridade de uma molécula com polaridade de uma ligação. Quando falamos de polaridade de uma ligação, estamos falando diretamente da diferença de eletronegatividade, certo? De um átomo em relação ao outro. E quando falamos em eletronegatividade, é essencial que saibamos a fila de eletronegatividade, que é flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Certo? Essa é a fila de eletronegatividade. Você pode decorar essa fila utilizando a seguinte frase: von Clobriski pH. Certo? Decora assim: von Clobriski pH. Ou, se você quiser, você pode decorar de qualquer forma. Tipo flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, blá 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 blá. Von Clobriski pH. Tudo bem? Então, essa fila ela tem a seguinte ordem. O átomo da ponta da seta é o átomo mais eletronegativo, certo? E o que é átomo eletronegativo? Significa que o átomo ele puxa mais elétrons para si. Logo, ele é eletronegativo. Tudo bem? Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quando temos uma molécula de, sei lá, com dois átomos diferentes, nós podemos perceber que o flúor, ele é o mais eletronegativo. O hidrogênio, ele está lá atrás, tá? Porque depois de aqui vem os metais, né? Depois de aqui vem os metais. Então, nessa situação aqui, a gente vai ter uma polaridade. Por quê? Porque o flúor, ele vai puxar os elétrons do hidrogênio. Por quê? Porque ele tem uma maior eletronegatividade. Então, vai formar polos. Aqui vai formar um polo negativo, porque o elétron do hidrogênio está mais para o lado do flúor. E aqui vai formar um polo positivo, porque o elétron do hidrogênio se afastou dele. Certo? E é esse polo que vai determinar a geometria, ou melhor, esse dipolo aqui, esse vetor, vai determinar a polaridade da molécula. Certo? Dá outro exemplo, Victor. Dá outro exemplo. Digamos que o gás de hidrogênio. Pronto, o gás de hidrogênio. Esse gás de hidrogênio, ele não forma polos parciais, não forma. Por quê? Porque imagine da seguinte forma: imagine um átomo puxando uma corda de um lado e o outro átomo puxando uma corda do outro. Se são átomos iguais, significa que são átomos que têm a mesma força. Logo, não vai haver uma diferença de força. Logo, não vai haver a formação de cargas. Logo, essa polaridade aqui de ligação é apolar. Tudo bem? Tudo bem. Então, compreendido isso, podemos prosseguir com a aula. Se você entender que a polaridade de uma ligação é diferente da polaridade da molécula, você pode compreender a polaridade da molécula. Por quê? Porque a polaridade da molécula nada mais é do que o somatório vetorial do momento dipolar das polaridades da ligação. Falei esquisito? Falei. Mas o que é momento dipolar? Momento dipolar nada mais é do que aquela setinha, certo? Que representa o quê? Representa o deslocamento de elétrons. Do elétron mais eletronegativo para o menos eletronegativo.
Então, vou dar um exemplo aqui. Sei lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Já sei. O CO2. Bom, nessa situação aqui, nós temos o quê? Nós temos o oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Logo, ele vai puxar os elétrons para si. Aqui acontece a mesma coisa. Então, vai se formar o quê? Vai se formar uma carga parcial negativa aqui, uma carga parcial negativa aqui, uma carga parcial positiva e uma carga parcial positiva. E para determinarmos a polaridade da molécula, temos que fazer o quê? Um somatório vetorial. Quando temos dois vetores opostos, esses vetores eles se anulam. Logo, a polaridade não existe. Ou seja, ela é polar, justamente porque os vetores se anulam. Agora, uma dica. Quando você vai trabalhar com vetores, até 3 vetores você consegue trabalhar bem. Agora, eu sugiro que você pesquise um pouco na internet justamente sobre essa soma vetorial. Agora, quando você trabalha com 4 ou mais vetores, fica um pouco complicado fazer uma soma vetorial. Então, eu fiz um esqueminha aqui, né, aqui em cima, com as geometrias que são mais frequentes nos exercícios, certo? Que é a geometria angular, piramidal, tetraédrica e linear. Todas essas explicadas em aula. Então, quando eu tenho uma geometria angular e uma geometria piramidal, eu tenho sempre uma molécula polar. Independente dos seus ligantes. Por exemplo, sei lá, eu tenho um nitrogênio aqui ligado ao hidrogênio. Essa molécula aqui, ela tem geometria o quê? Piramidal. Logo, é uma molécula polar. Tudo bem? É uma molécula polar. Agora, hipoteticamente falando, eu sei que isso não existe, mas se existisse, se tivesse, sei lá, um cloro aqui, pode existir? Pode, mas sei lá, bem pouco provável. Se isso existisse aqui, continuaria sendo polar. Porque independente dos ligantes serem iguais ou não, a molécula é polar. Agora, na situação de uma geometria tetraédrica, como por exemplo a do metano, nós temos o quê? Nós temos ligantes, ou seja, átomos ligantes iguais. Então, quando eu tenho ligantes iguais, eu tenho uma geometria, eu tenho uma polaridade apolar. Certo? Agora, se a partir do momento que eu coloco uma molécula, ou melhor, um átomo diferente, eu já vou ter uma polaridade polar. Certo? Essa molécula se torna polar pela presença de um átomo diferente dos que tem aqui. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Mesma coisa para linear, mesma coisa para angular. Linear, se tiver ligantes diferentes, vai ser polar. Se tiver ligantes iguais, vai ser apolar. Angular vai ser sempre polar. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você chegou aqui, parabéns, tá? Parabéns, eu espero que você tenha compreendido todo o assunto, como eu já vi falar. E eu vou ficar por aqui, certo? Até a próxima. Bom estudo. Tchau.